que curte histologia, mais uma videoaula aqui com os maiores nomes do campus centro-oeste Dona Lindu, de histologia, professor Stênio. E aí, galera? Bem-vindos. Professor Hélio. E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. E eu, professor Ralph. A aula de hoje, tecido epitelial de revestimento. Galerinha, presta bem atenção que esses são os objetivos que você vai cumprir até o final da aula aí, ó. Primeiro, nós queremos que vocês conheçam as características morfológicas do tecido epitelial, bem como nós queremos, ao final da aula, que você aprenda os critérios para classificar o tecido epitelial de revestimento. Bom, bibliografia sugerida. Professor Stênio, vou começar com você aí para abrilhantar. Qual que é a bibliografia sugerida aí? Eu gosto muito do livro que é uma Bíblia da Histologia, chamado por todos de Junqueira e Carneiro. Boa, histologia básica. Bom, hein? Agora, professor Hélio, qual que é o livro preferido do senhor? Bom, pessoal, gosto é gosto e gosto não se discute. Aceita-se, né? Então, eu gosto do livro do Histologia, Texto e Atas, do nosso amigo Ross. Se fosse você, prestava bastante atenção aí, que o professor Hélio tira as perguntas dele, é desse livro aí, hein? E eu, particularmente, gosto do Tratado de Histologia do Gartner. Livro muito legal, com os esquemas e tal. Bom, a aula de hoje é sobre tecido epitelial, mas, professor Stênio, nós temos, na verdade, a classificação básica em 4 tipos de tecido, né? Isso. Além do epitelial, a gente tem também o tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Que vão ser cena aí dos próximos vídeos. A aula de hoje é tecido epitelial. Falando sobre histologia, eu gosto de lembrar o conceito de tecido que a galera traz, um conceito muito enxuto, um conceito incompleto, lá do ensino médio, que é tecido é o estudo, tecido é o conjunto das células, histologia é o estudo dos tecidos. Tecido é o conjunto de células, mas tem que aí associar outras informações. É o tecido é o conjunto de células mais a matriz extracelular. E entenda a matriz extracelular como um conjunto de moléculas que estão fora da célula. Então, toda vez que você for estudar histologia, lembre disso. Você vai ter que conhecer os tipos celulares lá presentes. Bem como você vai ter que conhecer também a característica da matriz extracelular associada a ele. Muita gente acrescenta aí o conceito de tecido a origem embrionária. E é legal que a histogênese do epitélio tem característica muito, muito peculiar, né, professor Hélio? É verdade, que é o professor. Nome da embriologia no CCO. Obrigado pelas palavras que me tocam. No bom sentido, é claro. As palavras, não sou eu, estou longe. Cada um aqui no seu computador. Então, falando sobre o epitélio, nós temos que imaginar o seguinte: a partir do processo de gastrulação, onde você tem a formação dos 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma embrionário e o endoderma embrionário, esses 3 folhetos, eles podem originar os epitélios. No passado, trazia para a sala de aula que os epitélios são de origem de ectoderma. Na verdade, quando a gente fala isso, estamos nos referindo principalmente ao epitélio da pele, que é de origem ectoderma. Mas quando você pensa no epitélio do esôfago, de revestimento ou glandular, o epitélio do intestino, de revestimento ou glandular, eles são de origem de endoderma. E quando você pensa no epitélio, por exemplo, dos vasos sanguíneos, ele é de origem de mesoderma. Portanto, por favor, os epitélios são de origem dos 3 folhetos embrionários, a depender do local onde está sendo feito a análise. Ok? Brilhante explanação, professor Hélio. Como sempre, aí no destaque. Bom, uma característica muito básica do tecido epitelial é que essas células são coesas, são justapostas. E essa justaposição dessas células é garantida por junções, que nós vamos explicar mais adiante. Bom, em células sendo muito juntinhas, sobra pouco espaço para a matriz. E aí vem o negócio. Estude matriz extracelular. Bom, sobrando pouco espaço para a matriz, professor Stênio, a matriz do tecido epitelial fica localizada onde? Na região basal desse tecido. Então, nós temos
pouca matriz, e a que existe está na região basal do tecido, fazendo uma separação entre o tecido epitelial e o tecido adjacente a ele. Spoiler, spoiler, tecido conjuntivo. Bom, e essa pouca matriz extracelular que se localiza na base das células é conhecida como membrana basal. Continuando a ideia, se essas células, então, têm uma porção basal associada à matriz, lateralmente elas estão associadas umas às outras, o ápice delas está voltado para o meio externo, dado que é um tecido epitelial de revestimento. Aí a gente diz que essas células são polarizadas, então elas têm uma clara distinção entre ápice, base e lado. Usando palavras bonitas, professor Hélio, o que a gente pode falar aí? Nós podemos falar que essas células epiteliais, elas têm domínios basolaterais, quando você leva em consideração a membrana basal, e o domínio apical, que é aquele domínio distante da membrana basal. E essa geralmente, professor Raul, você sabia aí. que essa denominação é dada por junções oclusivas, principalmente? Fiz o meu destaque. Que destaque importante, porque aí você separa o conteúdo da membrana plasmática desses domínios através dessas junções oclusivas. Outra característica importante do tecido epitelial é que essas células possuem um citoesqueleto bem desenvolvido, né, professor Sten? Muito desenvolvido, dando, às vezes, um aspecto de células quadradas, de células cilíndricas, né, células pavimentosas. E esse citoesqueleto, basicamente, são filamentos intermediários, microtúbulos, filamentos de actina. Lembrando que esse citoesqueleto ele pode estar associado a proteínas da membrana, fazendo então com que as células fiquem justapostas. Nossa Senhora! Aprendeu, meu amiguinho? Você vai ver os exemplos daqui a pouco. Continuando como característica do tecido epitelial, esse tecido ele é intimamente associado com o tecido nervoso. A gente fala que é um tecido inervado. Por que essa íntima associação? Bom, como ele está em contato com o meio externo, né, você precisa transmitir para o seu sistema nervoso informações. Então, ele faz uma interface entre o que está externo com o tecido nervoso. Por exemplo, permitindo que você tenha sensações táteis, permitindo que você tenha sensações de paladar, de olfato, de... O que mais? Calor. Dor. E aí vai. Frio. Boa. E por fim, esse é um tecido chamado de é um tecido com a característica de ser avascular, ou seja, não passam vasos sanguíneos por entre as células epiteliais. Isso é fácil de você lembrar no dia a dia, ó. Tem aquele pedacinho de pele que ficou lá no dedo, lá te incomodando. Ah, cortei a unha, ficou uma lasquinha ali. Você vai lá e nhaco, morde, tira aquele pedacinho. Sai sangue? Não sai. Só vai sair sangue se você passar pelo tecido epitelial e atingir o tecido adjacente a ele, que é o tecido conjuntivo. Bom, as características ditas, vamos então para as funções desse tecido. Pensa comigo, se é um tecido que está formado por células muito coesas, é um tecido, então, que permite você ter um revestimento e uma proteção. Como assim esse negócio de revestimento? A galera, né, dá uma bugada nessa hora. Gente, reveste tanto por fora aqui, ó, a sua pele e o contato com o meio externo, quanto os trajetos que qualquer substância, qualquer coisa que entra dentro do seu organismo faz. Tanto pela respiração quanto pela alimentação. Então, olha só, respirei, todo o ar passa aqui pelo meu sistema respiratório, e o meu sistema respiratório, que entra em contato com esse ar, está revestido por um epitélio de revestimento. Concordam, professores? Sim. Plenamente. E cria, então, uma barreira protetiva. Para você proteger alguma coisa, é melhor que você forme uma barreira ali de células coesas. Revestir e absorver, que é essa segunda ideia de função aqui, ó. Aí vem a absorção. Então, é uma seleção das coisas que passam pelo tecido epitelial. Ao selecionar, você, então, cria uma diferenciação entre o meio externo e o interno, garantido pelo tecido epitelial. E, por fim, o tecido epitelial de revestimento tem como função
associar as terminações nervosas, permitindo que você tenha essas sensações. Professor, acrescenta alguma coisa aí, professores? Eu vou dar um destaque, pode ser? Faça isso, garoto. Algumas funções também que não colocadas aí, porque são de poucos epitélios, né, como do estômago, por exemplo, que é revestir e secretar ao mesmo tempo. Boa! Para proteger toda a mucosa estomacal. Perfeito, garoto. Mais alguma coisa? Sobre as sensações, o exemplo mais clássico é a epiderme da pele, né? Ela garante nós estarmos em contato com o meio, e a pele sendo o maior órgão externo do nosso corpo, apesar que eu sempre discuto essa função, né? O maior órgão externo do nosso corpo, é o único, né? Então, nós estamos em contato com o meio pela pele, né? E a pele, uma parte epitelial é altamente inervada, tato, frio, calor e entre outras sensações. Fiz meus destaques. Destaquíssimo. Continuando aí, agora uma esquematização dessas características que a gente vai mostrar para vocês do tecido epitelial. Vamos lá. Histologia, a gente consegue identificar bem estruturas através das técnicas de rotinas mais comuns, que é o núcleo, cadê minha setinha? O núcleo e uma delimitação, um espaço do citoplasma. Quando a gente vê os núcleos muito próximos uns dos outros, isso significa que essas células estão muito próximas umas das outras. Essa dá a ideia da justaposição das células do tecido epitelial, da coesão delas. Aqui destacado que há um espaço externo, tecido epitelial de revestimento, ele vai estar sempre voltado para uma região externa. Lembre-se, externo da pele é fácil de ver, mas lembre que seus órgãos ocos, por onde passam ar, alimento também, tem um contato externo, sangue tem um contato externo, bom. E esse é um domínio chamado domínio apical, o professor Hélio já destacou, que é separado do domínio basolateral, como o professor Hélio também destacou, pelas junções de oclusão aqui em amarelo. O domínio apical em verde, amarelo junção de oclusão, e descendo basolateralmente, o domínio basolateral em vermelho. Base das células epiteliais em contato com a membrana basal. Certo? Outro destaque que o professor Stênio deu é que o citoesqueleto é bem desenvolvido, caracterizando formas definidas para essas células. Vamos treinar? Seguinte, tecido epitelial de revestimento. Como é que eu sei que esse é o tecido epitelial de revestimento? Primeiro, não tem vaso. Boa! Segundo, células justapostas, núcleos um do lado do outro. Olha aqui, dá para marcar aqui, ó, esses nucleozinhos bem coladinhos um com o outro aqui, ó. Vermelho, preto e azul. Destaque para o formato das células. Eu tenho formato de células achatadas, pavimentosas, células cúbicas, células cilíndricas. Outra coisa interessante é a delimitação do epitélio em relação ao tecido conjuntivo. Esse é o tecido conjuntivo. Nós vamos ver na próxima aula. Esse é um tecido vascularizado com muita matriz. Esse não. E a delimitação entre eles se dá pela estrutura da membrana basal, que a gente já falou, que é a matriz extracelular do epitélio. Outra exemplificação, delimitando aqui a membrana basal, células epiteliais ao redor de um espaço vazio. Isso é um vaso sanguíneo. Outra exemplificação, células epiteliais ao redor de um espaço. Isso aqui são células epiteliais revestindo um ducto de uma glândula. Olha como é que a célula tem um formato bem definido. Beleza? Complementações aí, professores? É bom lembrar que... pode falar, professor Hélio. Por favor, pode falar você. É bom lembrar que dentro da histologia, pela técnica mais tradicional, que é a hematoxilina e eosina, a maioria das vezes a gente vai conseguir ver apenas o formato do núcleo e não o formato da célula como um todo, né? Porque as delimitações não vão estar bem definidas, a não ser por algumas técnicas bem mais apuradas que a gente consegue fazer a delimitação das células, como, por exemplo, essa técnica aí.
Não, ótima sua observação, professor Stênio. E depende também do poder de resolução do microscópio, da qualidade do microscópio que você está vendo e tal. Então, essa dica que o professor Stênio falou, guarda ela no coração, galera. Vamos usar a morfologia nuclear para entender a morfologia da célula. E aproveitando o gancho do professor Stênio, nós podíamos destacar aí que nós estamos conseguindo ver dois epitélios distintos. O do ducto e do lado esquerdo aí nós temos um vaso sanguíneo com um epitélio diferente do ducto. Isso mostra variedade epitelial e, consequentemente, nós iremos ver isso mais na frente, ou podemos falar com um pouco mais de detalhes sobre as funções dos dois tipos de epitélio em estruturas diferentes. Então, ó, ducto, vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo que você estava falando Era esse, Beleza. Podemos seguir, galerinha? Podemos. Sim, só complementando, à esquerda fica uma artéria, né, uma pequena artéria, e à direita fica uma pequena veia. Muito bem. Beleza. Destaque. Destacado. Podemos ir? Sim. Sim. Por favor. Sim, senhor. Olha aqui mais uma imagem, tecido epitelial avascularizado, tecido conjuntivo, e aí sim, tecido conjuntivo vascularizado. Essas estruturas aqui são estruturas nervosas que vão em direção ao tecido epitelial para criar uma associação íntima com eles. Mais exemplos dessa inervação. Botões gustativos no epitélio de revestimento das papilas gustativas. Massa? Algum comentário, galera? Não, perfeito. Pilas gustativas da língua, né? Da língua. Ainda bem, né? Uai, ué. Nossa, senti gosto pela mão, eu ainda não consegui. Não pode perder a zoação. Esse aqui é um canal em que perdemos o conteúdo, mas a zoação nunca. Não, mentira. Conteúdo em primeiro lugar. Pode continuar, galera? Pode. Pode. Chegamos, então, na definição de membrana basal. Membrana basal, então, é a matriz extracelular do tecido epitelial. Ela sempre se posiciona à base das células epiteliais, criando uma separação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Membrana basal constituída, ela é constituída por uma parte chamada de lâmina basal e uma parte chamada de lâmina reticular. Algumas funções da membrana basal, professores, que a gente possa destacar aí para os alunos? Sustentação, né, do tecido epitelial e ligação também ao tecido conjuntivo. Então faz essa associação entre o epitélio e o conjuntivo, né? Associação física mesmo, de sustentação. Sim. A membrana basal íntegra, ainda nessa ideia de sustentação, a membrana basal íntegra é necessária para que as células do epitélio sobrevivam. Se você tem, por alguma razão, um rompimento da membrana basal, ou uma... Qual que é a palavra melhor aí? Ajuda aí, gente. Uma desorganização da membrana basal, isso leva a uma indução à apoptose das células epiteliais. Ou então uma não produção de proteínas dessa lâmina basal, né? Que aí você pode dar alguns tipos de doenças, como epidermólise, o pênfigos. Aí dá a associação entre as células epiteliais e a membrana basal, né? Isso. Pela formação das estruturas juncionais. Isso. Outra função aí, galera? Ela é importante porque ela é permeável, né? Ela permite a passagem de substâncias, de moléculas, de características gerais, para nutrir o próprio epitélio, né? Isso eu acho fantástico. Os alunos, não reduzam esse conceito para a membrana basal nutre o epitélio. Não, a membrana basal não nutre o epitélio. A membrana basal permite a passagem, seleciona o que passa, ela organiza a passagem de moléculas, várias coisas, para a nutrição do epitélio, mas ela não nutre, não reduza o conceito. Concordam, amigos? Sim. Concordo. Outro destaque que eu dou para a membrana basal, ela é interessante para processos patológicos, como, por exemplo, você distinguir entre uma formação de um tumor com metástase, de um tumor a partir de epitélio com metástase ou sem metástase.
porque ela, se mantida a delimitação entre ter células epiteliais e conjuntivo, ou seja, se a membrana basal se mantiver íntegra, é um tumor não metastático. Se ela se perder, esse tumor epitelial passa a ser um tumor com metástase. Concordam? Concordamos. Plenamente. Eu só não sei se é o mais correto usar a palavra tumor nesse caso. Você sabe, professor Hélio? Na verdade, o tumor é de maneira geral, né? Na verdade, são tumores malignos, né? Que promovem essas metástases, porque eles têm capacidade de liberarem enzimas que quebram a membrana basal, lâmina basal. Né? Massa. Bom, constituindo então, né, a membrana basal, nós temos a lâmina basal e a lâmina reticular. Lâmina basal ela vai estar voltada para células epiteliais, ela é secretada, inclusive, pelas células epiteliais. No microscópio eletrônico, você consegue dividir em lâmina lúcida e lâmina densa. Conteúdo básico da lâmina lúcida é a laminina, conteúdo básico da lâmina densa é o colágeno tipo 4. Qual que é a importância dessas duas proteínas, que são glicoproteínas de adesão? É permitir a associação da célula à membrana basal. Então, a célula com uma molécula de adesão chamada de integrina se prende a essas moléculas da matriz laminina e colágeno tipo 4. A lâmina reticular, por sua vez, a maior parte dela é secretada por células do conjuntivo e ela é formada basicamente por colágeno tipo 3. E é a lâmina reticular que garante a adesão da membrana basal ao tecido conjuntivo. Segue o jogo? Lâmina basal não se vê no microscópio, hein, galera? De luz. Isso. A gente vê, na verdade, a membrana basal porque é a associação da lâmina reticular, né? E você precisa, muitas vezes, de uma técnica especial para você marcar essa membrana basal. E aí, dessas técnicas, né, a gente pode chamar tanto a histoquímica quanto a imunohistoquímica. Histoquímica, se você, por exemplo, for fazer uma histoquímica para glicoproteínas neutras, dá para marcar a membrana basal, ou se você fizer uma imunohistoquímica direto para a laminina, por exemplo, você vai marcar a lâmina basal. Concordo? Perfeito. Perfeito. Segue o jogo? Segue. Especializações. Então, o domínio apical e o domínio basolateral. Vamos começar com o domínio apical? Bora lá. Destaque aí para as microvilosidades. E numa foto por microscopia eletrônica de transmissão, observando as estruturas internas de citoesqueleto que sustentam as microvilosidades, e bem como essas estruturas associadas à microvilosidade pela parte externa, que é o glicocálice. Internamente, essas microvilosidades são sustentadas basicamente por filamentos de actina. Tem outras proteínas associadas, mas eu vou dar o destaque para o filamento de actina. Função das microvilosidades, aumentar a área de absorção. Então, são estruturas estáticas que vão permitir que tenha uma maior área absortiva dessas células. Fechado? Fechado. Fechado. Na microscopia de luz, aqui está uma célula epitelial de revestimento. Na microscopia de luz, a gente não consegue ver esses detalhezinhos. Na verdade, a gente vê várias microvilosidades juntas, em sequência, das várias células epiteliais que estão aqui. E aí a gente denomina essas estruturas coesas aqui, essas estruturas todas juntas, essas microvilosidades todas juntas, de borda estriada ou borda em escova. Bora para frente? Só para destacar que na prática, essa borda estriada tem que ter muita paciência, viu, gente, para identificá-la. Então, ela, na verdade, ela é uma pequena silhueta que está acompanhando a parte apical das células de revestimento epiteliais do Vou intestino. passar aqui o mouse aqui para vocês verem, ó. Ela é muito delicada. Conseguiram acompanhar? Isso. É uma linha mesmo, né? Uma linha rosa, né? Mais forte, né? Isso aí. Isso. Seguindo? Então, células que são ricas em microvilosidade são células que têm taxa alta de absorção. Podemos? Podemos. Estereocílios. Aqui também é uma microscopia eletrônica, mostrando que esses estereocílios são muito longos, muito esticadões, aqui em cortes transversais e em cortes longitudinais. Os estereocílios também são sustentados por filamentos de actina, eles são imóveis. E eles também estão associados com processos de absorção.
só que eles são muito mais longos do que a borda estriada. E aí, na microscopia de luz, a gente consegue ver essas estruturas alongadas, olha. Perceberam? Verdade. Então, olha como é que é diferente. Microvelocidade de estereocílio. Na classificação, nós vamos chamar a microvelocidade de borda estriada. Aqui, a gente já chama de estereocílio porque dá para ver claramente o formato dessa especialização apical. Observações? Eles são estéreis, né? Por não movimentarem, né? Por isso chamar de estereocílios. Cílios que não se movimentam. Bonito, hein? Decompondo a palavra aí para os nossos alunos. Seguiu? Seguiu. Chegamos nos cílios. De novo, microscopia eletrônica. E aqui os cílios têm uma mudança morfológica. Olha esse corte transversal por microscopia eletrônica, corte longitudinal. Aqui, nos cílios, nós temos a composição por microtúbulos, organizados nesses pares periféricos e nesse par central. Esses microtúbulos estão associados com proteínas motoras. Daí os cílios serem estruturas móveis. Para ter essa mobilidade e a função dessas proteínas motoras ativa, nós precisamos de muito ATP, daí uma grande concentração de mitocôndrias. Nossa senhora, micotôndrias não. Que é isso? A dicção, professor, capricha na dicção. Essas mitocôndrias fornecendo ATP para a movimentação desses cílios. Na microscopia de luz, olha que bonitinho. Eles são extremamente organizados. Olha aqui, todo mundo numa altura muito parecida. Isso vai te ajudar a diferenciar de estereocílio. Estereocílio é bagunçado, cílio é organizadinho. Certo, professores? Além disso, a localização também, né, professor? Mas já vai partir para a dica, já para uma diquinha? É um spoiler aqui, professor. Spoilerzinho? Isso. Diga então. Não, a localização, além da função, né? Porque a função desse aí não vai estar relacionada com a absorção. Não, boa. Né? E a localização deles vão estar relacionada diretamente com a função. Por isso, os dois vão estar, a função e a localização vão ser importantes para observar onde vão estar cílios e estereocílios. Ótimo. E aí, reforçando a ideia, cílios movimentam, né? Fazem movimento, então é para movimentar coisas que, porventura, fiquem aqui sobre o epitélio. Sim. Podemos? Podemos. Chegamos, então, nas junções, nas modificações basais. Aqui é um corte histológico dos rins, na altura de um túbulo contorcido, o que é, professor? Proximal, Proximal, que tem também microvelocidades, aqui uma orla em escova, mas aqui eu quero chamar a atenção para a célula e para a região basal dela. Joguei aqui no microscópio eletrônico, para ver que aqui, em contato com a membrana basal, eu tenho alterações da célula. Então, a membrana plasmática da célula na região basal fazem várias invaginações, chamadas de pregas basais. Essas invaginações têm como ideia aumentar o contato agora com a membrana basal e o tecido conjuntivo adjacente. Concordam, professores? Sim. Concordo. E para troca iônica, né? Justamente, por isso as mitocôndrias aí para já chamou a atenção para as mitocôndrias. Olha elas aqui. Isso, consequentemente, energia também que essas células vão precisar, né? Por isso a quantidade de mitocôndrias aí. Então, o camaradinha, né, professor Stênio, que ficar atento à função da célula, ele consegue entender a forma e vice-versa. Sem dúvida. Pela morfologia, essa célula é interessante porque ela tem, na parte apical, as microvelocidades bem desenvolvidas, mostrando que elas absorvem bastante, e elas têm um grande trânsito de íons na parte basal. Então, você vê duas especializações muito claras nessa célula aí. Aí, se o cara não acredita que a célula é polarizada, a gente desiste, né? Desiste, aí a gente vai vender pão. Pão. Achei que a gente ia passar a fazer uma mesa redonda de futebol, né? Não dá mais dinheiro, não? Não, vender pão melhor. Bom, outra especialização basal
é as junções basais chamadas de M-desmossomos, que internamente são sustentadas por filamentos intermediários, daí o citoesqueleto, lembra? Célula epitelial tem citoesqueleto bem desenvolvido. E fazendo a interação entre a célula e a membrana basal, as integrinas. Então, um componente importante para essa junção entre célula e membrana basal é o filamento intermediário. Outro componente importante são as integrinas. Qualquer defeito nessa organização intracelular pode levar a uma não coesão entre as células e a membrana, levando a quadros de descolamento do epitélio em relação ao tecido conjuntivo, como, por exemplo, a epidermólise bolhosa. Comentários, professores? Essa é diferente do pênfigos, né? Justamente por conta do tipo de proteína que está fazendo essa associação aí. O problema, né, você tendo problema aqui, por exemplo, nos filamentos intermediários, chamados de tonofilamentos, isso vai desencadear, ora, uma não adesão da célula matriz, ora, uma não adesão entre célula a célula, que é o caso das próximas junções que nós vamos debater. Primeiro, chamando a atenção aqui para a junção de oclusão, que é aquela que distingue bem o domínio apical do domínio basolateral, né, professor Hélio? O Junqueira chama esse conjunto de junções de complexo unitivo. Junção. O complexo juncional. É o complexo juncional. Dado de cima para baixo, da apical para basal, zona de oclusão, zona de adesão e desmossomos. Né? Daqui em destaque na microscopia eletrônica. Por isso que as células são justapostas, né? Você tem uma grande quantidade de unidades de oclusão e de adesão. Stênio, qual que é a diferença de adesão e oclusão? A junção de oclusão, ela vai impedir que alguma coisa externa entre por esse espaço intercelular aí. E a junção de adesão faz com que as células fiquem aderidas umas às outras, mas não obstrui totalmente a passagem, por exemplo, de nutrientes que uma célula a outra, né, vai receber por essa região aí entre as células. Muito bem. Uma salva de palmas aí para a explicação do professor Stênio. Professor Hélio, você ia complementar? Eu te interrompi, desculpa. Eu só estou batendo palmo. Não, só uma outra. Eu queria ter o bonequinho fazendo assim, ó. Só outro detalhe também, essa junção oclusiva, né, ou junção de oclusão, ela impede muitas vezes os micro-organismos de entrarem dentro do tecido. Por isso que nós podemos ter, por exemplo, nossa pele, né, e não ter infecção por conta de micro-organismos que estejam no ar. Lógico que na pele existe uma outra estrutura que vai ajudar isso, mas uma dos canais que impedem a entrada de micro-organismos vai ser essa junção oclusiva, delimitando, fechando totalmente esse espaço entre as células. Eu gosto também de complementar a respeito dessas junções, as localizações e as funções associadas a ela. Então, toda vez que você tiver uma célula em que o trânsito de moléculas precisar ser refinado, precisar ser selecionado, as zonas de oclusão vão estar entre as células epiteliais, forçando que a única passagem de uma molécula do meio externo para dentro do epitélio, ou dentro do tecido, ou dentro do órgão, seja selecionado pela própria célula epitelial. Perfeito. Essas zonas de oclusão são formadas por moléculas muito fortes, que são as claudinas e as ocludinas. Seguindo essa ideia de junção e função, as zônulas de adesão, elas vão estar entre células em que a junção não precisa ser tão forte quanto aquelas em que as células são unidas por desmossomos. A composição dos desmossomos e das zonas de adesão externamente, aqui entre as células, é a mesma. São caderinas, dependentes de cálcio. Mas internamente, as zônulas de adesão são suportadas por filamentos de actina, que são mais fracos do que os filamentos intermediários que sustentam os desmossomos. Seguindo, então, a ideia, aqui uma imagem ilustrativa do complexo
juncional, principalmente pela zona de oclusão. Do livro do Ross. Do Ross, Do detalhe. Formando aqui um caminho específico por dentro da célula, sendo selecionado pelo domínio apical. Perfeito. Massa? Massa. Junção de adesão, mantém as células unidas, formado por caderinas sensíveis a cálcio e sustentadas internamente por filamentos de actina. Perfeito. Desmossomos, também formados por caderinas, mas sustentados internamente por filamentos intermediários, conhecidos como tonofilamentos, que são mais fortes. Aqui uma imagem de um tecido epitelial de revestimento da pele. Por um processo histológico, as células retraem, mas as junções são tão fortes que a gente vê esses pedacinhos aqui de células unidas, formando o aspecto espinhoso característico dessa camada tecidual, reforçando a ideia de que onde eu precisar de maior força de adesão entre as células, como, por exemplo, no tecido epitelial de revestimento da pele, eu tenho mais desmossomos. Fechado, galera? Fechado. Fechado. Isso aí é até interessante isso aí, porque isso vai ser uma das características quando os alunos forem ver lá o tecido tegumentar, né? Já que puxa para nossa videoaula. Tem videoaula de tecido tegumentar aí, ó. Fica esperto, galera. Isso aí. Vai lá para ver o que está acontecendo com essa camada espinhosa aí de células cúbicas. E aí, galera, reforçando a ideia que a gente comentou já antes, qualquer modificação genética ou, sei lá, por vias externas, mas qualquer modificação que interfira nessa estruturação vai levar uma separação das células. E no caso da visualização da pele, vai formar bolhas. Então, se eu tiver uma má formação genética do tonofilamentos, provavelmente eu vou ter perda de adesão celular, vai ter espaçamento entre as células, possivelmente a gente visualiza uma bolha. Fechado? Fechado. Fechado. Junções comunicantes, também conhecidas como junções gap, são formadas por conexinas, que permitem a comunicação célula a célula. Então, o fluxo de moléculas não precisa ser sair da célula, volta para a célula, não, pode ser direto célula a célula. Imagina o seguinte, uma célula não precisa secretar para a outra absorver. Viram o movimento aqui do mouse? Vocês conseguiram ver? Sim. Graças às junções comunicantes, esse trânsito pode se dar lateralmente entre as células. Podemos seguir? Pequenas moléculas, né? Pequenas moléculas que caibam dentro dessas estruturas formadas pelas conexinas. Uma boa parte dessas moléculas vem do tecido conjuntivo, né? De trânsito? De trânsito. Sim, porque são carreadas pelos vasos sanguíneos, por exemplo, cálcio. Sim. Massa. Massa. Chegamos então nos critérios. Galera, foca no seguinte, 3 critérios, raciocínio básico, 3 critérios. De acordo com o número das camadas, é o primeiro. De acordo com a forma da célula, é o segundo. E de acordo com as especializações presentes nesse tecido epitelial, é o terceiro. Em relação ao número de camadas, você tem que tentar entender a partir da membrana basal. Se todas as células formam uma única camada e todas as células tocam a membrana basal, aqui representada pela lâmina basal, eu chamo isso de tecido epitelial de revestimento simples. Reforçando, então, de acordo com o número de camadas, o tecido epitelial pode ser simples. O oposto do simples é quando eu tenho várias camadas de células epiteliais, sendo que algumas delas não vão tocar a membrana basal. Mas lembre-se, estão todas unidas por junções. Quando eu tenho isso, eu chamo de tecido epitelial de revestimento estratificado. Então, em relação ao número de camadas, ele pode ser estratificado. Existem especializações no meio do caminho aqui, ó. Eu tenho um tecido chamado de tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Todas as células encostam na membrana basal, só que ela apresenta núcleos em diferentes alturas, dando uma falsa impressão de estratificação. Vamos exemplificar aqui para vocês verem, e eu vou dar uma dica legal para você distinguir o pseudoestratificado do estratificado. Tem mais uma variação aqui que eu não coloquei,
que é o de transição. Esse cara é especial, a gente vai falar mais dele lá na frente. Complementam com alguma coisa aí, professores? Tranquilo. De acordo com a forma da célula. E aí, a forma da célula lembra que tecido epitelial tem citoesqueleto muito bem desenvolvido, então dá forma para a célula. Lembra que o professor Stênio destacou que a forma da célula vai ser facilmente visualizada pela forma do núcleo. Aí nós temos pavimentoso, cúbico, prismático ou colunar, e aqui ainda tem mais um adjetivo que a gente costuma usar, que é cilíndrico. Então são 3 adjetivos para o mesmo formato de célula: prismático, colunar ou cilíndrico. Em relação às os exemplos. Então, tecido epitelial simples, pavimentoso. As células estão todas numa mesma camada e tem um formato achatado, em que o núcleo está deitado em relação à membrana basal. Cúbico, formando uma única camada. Agora o núcleo tem um formato arredondado. A célula vai ter um formato cúbico, mas como o professor Stênio destacou, muitas vezes a gente não consegue ver o formato da célula e sim o formato do núcleo. E o cilíndrico, prismático ou colunar, depende do adjetivo que você quiser usar. A base da célula é menor do que a altura dela. Então o núcleo se alonga, em que a base dele é menor do que a sua altura. Beleza? O pseudoestratificado, todas as células vão encostar aqui na membrana basal, só que elas vão ter alturas de núcleo diferentes. Olha o destaque aqui, ó. O pseudoestratificado nunca vai ter núcleo até o ápice. Sempre vai ter uma beiradinha de citoplasma aqui sem núcleo, sobrando. Diferente do de estratificado, em que eu tenho várias camadas de células, todas elas com núcleos ocupando esses espaços. Detalhe interessante: como classificar o formato da célula em um tecido epitelial estratificado, já que ele tem várias camadas e vários formatos de células, professores? Observar sempre a última camada. Sempre contando de baixo para cima. Tem alguma razão para isso? Então, a última camada é a mais distante da membrana basal e a mais próxima é a que está em contato com o meio externo. Tem alguma razão funcional para isso? Por que escolher essa camada, funcionalmente pensando? Porque as células já vão estar, como se diz, elas não vão ser jovens mais, né? E elas podem o quê? Sofrer suas modificações durante o seu crescimento, seu estágio evolutivo, vamos dizer assim, né? Verdade. Essa aqui forma a camada de células mais diferenciadas de todo o conjunto. Mais maduras, né? Mais maduras. E é claro que elas são as que estão em contato direto com o meio externo. Então, elas que exercem a primeira função, a primeira linha de função do epitélio. Por isso, nós elegemos ela para ser a camada em que a gente vai determinar o formato da célula. Então, epitélio estratificado, pavimentoso. Epitélio estratificado, cúbico. Epitélio estratificado, prismático, ou cilíndrico ou colunar. E o danadinho do de transição, que daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Sobre as especializações... Professor, só volta no slide, por gentileza. Desculpa, pode falar aí. É que geralmente a gente observa também nos epitélios, tanto simples quanto estratificado, a posição dos núcleos, elas são sempre paralelas. Elas tendem a ser paralelas. Já no pseudoestratificado, a posição do núcleo não vai ter esse paralelismo. Então, isso também é uma outra característica, né? Paralelismo? Porra! Não perde a piada, hein, professor Hélio? Não perde. Ele me ama. Ele é uma gracinha, esse garoto. Ele é uma gracinha. Pode continuar aí, ô? Por favor. Então, chegamos nas especializações. As apicais é que nós usamos para classificar. Então, borda estriada significa o conjunto de... microvilosidades. Boa. Associada a epitélios absortivos. Cílio. Estruturas móveis. Associadas a epitélios que precisam movimentar coisas que estiverem sob ele. E estereocílios. Absortivo também. Absortivo também.
Perceberam a diferença? Linha tênue, fraquinha, estruturas organizadas, parecendo Bem cabelinhos bem separadinha. cortadinhos. E você falou, professor Hélio, desculpa. Bem separadinhas, né? Bem organizadinho. E os estereocílios bagunçadão, compridão, outros mais menos compridão, mais bagunçado. Deu para ver a diferença, galera? Sim. Fala que deu. Sim, sim. Aí tem outras duas coisas que são especializações, mas na verdade são células ou estruturas que não são de revestimento, mas estão associadas ao epitélio de revestimento. A primeira delas são as células caliciformes, são famosíssimas células secretoras. Quando essas células secretoras estão entremeadas às células... Gostou do entremeadas, professor Hélio? Gostei. Estão entremeadas às células de revestimento, a gente precisa destacar a presença delas. Então, a gente vai ter que falar todas as características de número de camadas, de formato de células, de especialização apical e a presença de células secretoras, células caliciformes. Outra estrutura é o acúmulo de queratina de células que vão morrendo e se depositando apenas na forma dessa proteína, que é a queratina na camada. Oh, meu Deus! Na camada externa, você precisa destacar. Fica uma dica aqui. Epitélio estratificado, pavimentoso, você precisa lembrar, ou ele tem queratina ou ele não tem queratina. Você precisa contar isso pra gente. Beleza? Beleza. Vamos ver a camada de queratina, professor Hélio. Na histologia, na lâmina histológica, como é que a gente destaca aí? A gente observa ela com uma grande camada e com 100 núcleos, né? Sem núcleo. E geralmente corada pelo corante acidófilo, né? Eosina, né? Eosina. Uhum. Dependendo da região, ela pode estar bem espessa ou não, né? Na palma da mão, muito espessa. No sovaco. Isso. No sovaco. Pouco espessa. Sovaco. Geralmente na pele, onde que tem pelos, onde possui pelos, vai ter uma camada mais delgada de queratina. Então, o que é o calo? Eu que trabalho muito, tenho as mãos calejadas. O que é o calo? O excesso de queratina, professor? Então tá bom, obrigado. Seguindo, então. Vamos testar os nossos conhecimentos? Bora lá. Tá aqui um tecido epitelial de revestimento. Vocês aí de casa já sabem qual a classificação? Células formando uma única camada de formato pavimentoso e nenhuma especialização. Diga aí, Stênio. Epitélio de revestimento simples pavimentoso. Muito bem. Esse daqui, ó. Tá aqui o meio externo. Fácil, tá aqui o meio externo. Tá fácil? Tá, já tem o nome. Ah, esse aqui tem a cola, né? O outro tinha também? O outro não tinha, não. Não. Esse aqui já tem a cola, desculpa. Então eu nem vou me alongar, não. Epitélio simples cúbico. Só olhar a característica do núcleo arredondado, né? Isso. Eu gosto de chamar a atenção também, ó. Aqui está a membrana basal. Isso daqui é tecido conjuntivo já. Esse é o tecido epitelial de revestimento. Aqui está a membrana basal. Aqui é tecido conjuntivo. Pode continuar? Só uma camada. Só uma camada e cúbica. Isso. Essa aqui eu não dei mole nessa não, hein? Essa aqui fica difícil. Então tá aqui o epitélio de revestimento. Tecido conjuntivo. Classifica o epitélio de revestimento aí, galera. Epitélio de revestimento simples, cilíndrico. Simples, está aqui a membrana basal hipoteticamente. Células altas, formando uma única camada de células. Epitélio de revestimento simples, cilíndrico ou prismático ou colunar. Professor Stênio, esse aqui é o mucíparo, que você lembrou lá no início da aula. Justamente. Olha como que o ápice das células estão mais translúcidos. Olha. Justamente por conta da mucina, né? Gastem, se gastem.
Que isso. Agora esse eu vou deixar pro professor Hélio. Esse é difícil, hein? Esse aí é um epitélio de revestimento simples. De revestimento. Simples. Prismático. Prismático. Com borda estriada. Olha, mas tá bonita essa foto, hein? Tá bonita, hein? E células caliciformes. Tá tudo aqui. Então, a membrana basal aí delimitando o espaço do epitélio com tecido conjuntivo. Células prismáticas, ou colunares, ou cilíndricas. Caliciforme e a borda estriada. Onde que a gente encontra esse tipo de tecido, professor Hélio? Claro que nós podemos encontrar isso no intestino delgado, né? Que é bem desenvolvido. Tudo bem. Professor, fala comigo. Essas células caliciformes, elas vão estar em maior quantidade em qual porção do intestino delgado? Intestino delgado? Elas começam, Delgado? Eu acho que ele queria responder grosso. Mas... Não, no intestino delgado. Elas vão aumentando à medida que o intestino vai se modificando, né? Então, elas têm menor frequência no duodeno e aumentam no jejum e ilho. Mas eu queria falar que o grosso elas estão mais predominantes. Isso, porque no grosso, por que elas vão estar mais predominantes lá? Por conta do tipo de bolo fecal que vai estar, não é isso? Lá precisa de um trâmite mais fácil, enquanto que no duodeno tem basicamente trâmite! Substâncias, não é trâmite não, é trâmite. Trâmite! Nossa senhora! Então vamos acabar a aula. No duodeno está mais líquido, lá no grosso está mais sólido, né? Então, é verdade. Uma quantidade de muco produzido por essas células. É para escorregar bem. Isso mesmo, professor. Muito bem, professor. Chegamos no terceiro. Esse aqui tá com cola também, Stênio, ó. Pois é. Olha nisso. Mas ainda tá faltando característica. Nesse caso aí, professor, eu posso dizer que ele é o epitélio simples pseudoestratificado? Pode. Ou poderia dizer também que ele é o epitélio simples ciliado? Não. Por quê? Pseudoestratificado, todo pseudoestratificado é um epitélio simples, é meio redundante, mas nem todo simples é pseudoestratificado. Bom, tá aqui a pseudoestratificação, olha que o professor Stênio tinha falado do paralelismo, aprendi? Isso. Legal. Nem todas estão paralelas, e olha a minha dica, sobra um tantão de citoplasma aqui sem nenhum núcleo, então aqui não tem uma camada de células aqui, por isso ele aparenta estratificação, mas é mentira, ele é simples, como é mentira, ele chama pseudo-estratificado. Ciliado, e aqui dá para ver célula caliciforme. Onde que a gente encontra esse daí, professor Stênio? Traqueia. Boa. Chegamos no esôfago. Que tipo de epitélio nós temos aqui? Também já deixei a dica. Eu tô vacilando nesse slide. Pois é, professor. Estratificado, pavimentoso. Olha aqui, tem células em todas as camadas. Elas formam estruturas paralelas, como o professor Stênio destacou. E a última camada é a que me interessa para a forma. Está aqui, célula pavimentosa. Eu destaco o seguinte, esses daqui eu quero que você me conta. Se é estratificado pavimentoso, tem ou não queratina? Você precisa me contar. Nesse caso, tecido epitelial estratificado pavimentoso, não queratinizado. Não tem nada aqui para cima. Beleza? Beleza. Estamos acabando. E esse aqui? Esse eu não dei mole não, hein? Esse é o queratinizado. Boa. Então ele é o estratificado pavimentoso queratinizado, aqui a camada de queratina. Fechado? Fechado. Pele, principal representante desse tipo de tecido, né? Sim. Principal ou único? Eu não digo único, porque tem variações patológicas, né? Assim, que pode apresentar processo de queratinização. Mas foi só essa, a minha preocupação foi só essa. Mas aí seria patológico.
Aí não é o natural, né? Natural é só Não, mas você tem queratina também onde? Na língua. E na de não é quem? patológico. Na de quem? Na língua de quem? É. A língua, por exemplo, de roedores. Aí se tem queratina lá, então como é que. Ficou difícil para sentir o gosto. Vamos seguir aqui. Chegamos no então diferentão da galera, né? O epitélio de transição. Por que ele é diferentão da galera? Porque ele muda a morfologia dele de acordo com o estado fisiológico do órgão que ele reveste. Aí a gente está falando do trato urinário, né, professor Hélio? Perfeito. Esse aí é o Certo. epitélio da bexiga, né? Mas nós podemos encontrar também no Pode ureter, falar. né? Sim. Mas a bexiga é o modelo mais clássico de estudo, né? Então o epitélio é o epitélio estratificado, ele é chamado de transição porque a forma das últimas células, elas vão variar de acordo com a pressão feita ou exercida pela urina na parede das células epiteliais de revestimento. Ora, globosas, que é a maioria das lâminas histológicas que a gente vai estudar, porque não tem, né? É difícil pegar uma bexiga cheia e fazer uma lâmina histológica. É difícil. Então elas vão ser essas células globosas. Só o epitélio estratificado. O epitélio de transição, não vou nem usar a palavra, não. Só o epitélio de transição tem esse tipo de célula globosa no seu ápice. Fechado? Perfeito. Perfeito. E para que essas células consigam se esticar sem se romper, elas apresentam vesículas chamadas de vesículas fusiformes, que são reservas de membrana plasmática. Perfeito. Galerinha, então é isso. Mais uma videoaula aí. Gostou? Dá o seu like, compartilha, sei lá como é que fala essas coisas. Mas tamo junto. Um abraço aí, professor Hélio. Um abraço, professor Stênio. Um abraço. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Tchau.